Um dia, conforme eu cuidava das ovelhas, eu vi uma caravana se aproximando ao longe, o que não era incomum nessa época do ano, pois muitos comerciantes passavam por esta área no caminho para Damasco, para vender suas mercadorias. Conforme o grupo se aproximou, pararam para descansar em meu acampamento. Já que eu tinha um cozido sempre preparado no fogo, eu lhes convidei para tomar parte de minha humilde refeição. Pois para mim, ricos, pedintes e ladrões, todos vieram do mesmo único Deus, e portanto são todos irmãos. Aqui novamente vem aquele ensinamento. Como é que a gente pode, né, encarar um rico, o pedinte e o ladrão como se todos tivessem o mesmo valor, assim, né? Não, o ladrão ele não tá roubando, né? Assim, tá fora da lei divina. A gente poderia pensar isso, né? Mas a ideia, a gente retorna àquela ideia que o Mestre colocou na outra metade da aula, né? Que é, a justiça pertence a Deus, né? Não cabe a nós ficar julgando isso, né? Então aqui o Mestre ele tá colocando a consciência correta, assim, para o discípulo, né? Que é, todos são filhos e filhas de Deus, independente do que eles estão fazendo, independente dos erros, dos enganos. E a justiça de Deus, ela impera. O que tiver que ser realizado, vai ser realizado. E no caso daquelas bandas de ladrões, por exemplo, que estavam fazendo se comportando daquela forma, né, brigando uns com os outros, a própria destrutividade que eles geraram foi o que destruiu a eles mesmos, né? Então, Deus criou uma lei que é perfeita, ela atua e não cabe a nós ficar julgando, ficar gerando animosidade ou maus olhos com relação às outras pessoas, mas simplesmente lembrar que fomos todos criados em Deus e que todos temos a oportunidade de realizar nosso propósito divino e retornar à casa do Pai, né? Assim, somos todos irmãos nesse sentido, né? Eles aceitaram a minha hospitalidade. E conforme a refeição progredia, eles começaram a contar as histórias das suas várias jornadas. E então falaram de terem sido abordados por uma banda de ladrões muitos meses atrás, e de terem sido despojados de seus bens e muitos assassinados. Eu pedi para que eles descrevessem o que tinha sido roubado deles, e eles não pouparam esforços para detalhar tudo a respeito das sedas, joias e ouro que eu conhecia tão bem. Quando eu me convenci de que esses eram de fato os bens que eu estava escondendo na caverna, eu os convidei para vir comigo ao esconderijo. Conforme escalamos as pedras, eu lhes contei a minha aventura, e lhes informei do destino das bandas de ladrões. Quando eles viram seu tesouro intacto, bem diante dos seus próprios olhos, eles não podiam acreditar. Que imensa alegria! Quanta gratidão! Eles olharam para mim e disseram: Ó pastor das montanhas, a sua honestidade é maior que qualquer uma que já vimos. Se todos os homens fossem como você, como essa vida seria diferente? Quão diferente seria o mundo? Se eles tivessem ido embora com tudo que lhes pertencia, eu já ficaria grato, simplesmente pela oportunidade de equilibrar as energias da vida, de consertar uma injustiça que tinha acontecido. Mas eles não quiseram. Me deram 1/3 de tudo que estava ali, insistindo que eu pegasse para mim. Mas eu disse: bem, eu sou feliz como um pastor. Eu farei com que as condições do meu povo e vilarejo sejam melhoradas. Nós cavaremos um poço e daremos cuidados aos necessitados e assistência aos pobres. Eles ficaram surpresos ao ouvir os meus desejos e que eu não queria nada para mim mesmo. Tanto que se ofereceram para ajudar a implementar o plano em benefício do meu povo. Olha que bonito, né? O mestre demonstra esse altruísmo, né? Inocente, humilde, né? De uma alma simples que estava feliz com o que ela tinha, não precisava de mais. E fala, então, se eu não preciso, mas chegou para mim esse dinheiro, então vou usar para ajudar outras pessoas, né? E olha como um gesto altruísta, né, sincero, que vem do coração mesmo, da alma, acaba gerando uma resposta, né, nos outros. Então, nossa, né, é como se estivesse dando um exemplo, eles falam, não, então a gente vai te ajudar, né. E assim o amor, o serviço e o altruísmo, ele vai gerando uma corrente positiva, que envolve as outras pessoas, né. Eu conto essa história, um episódio de uma vida dentre muitas, por conta do registro que foi deixado na caixa, ali no sopé das montanhas em que esses eventos transcorreram, e por conta da chama do Espírito Santo que foi ancorada ali, porque o amor nasceu e foi nutrido nos corações de um e de muitos.
O Akasha, vou só esclarecer aqui brevemente, ele é um extrato do plano etérico, uma vibração bastante sutil, nos pontos mais altos do plano etérico, onde existe uma substância que é moldada por tudo que acontece. E ali existem registros de tudo que já aconteceu em todos os tempos da Terra, né? Então cada coisa que a gente faz, né, cada ato, cada gestozinho, ele é como se ele fosse impresso nessa substância, né, que está ali no Akasha. E os mestres, os seres ascensos e também algumas pessoas em encarnação que têm faculdades psíquicas bastante desenvolvidas, elas conseguem acessar o Akasha, né, como se fosse um livro, assim, e ler o que aconteceu, né? Então vamos ver o que aconteceu naquela época, na Síria, no sopé da montanha, quando tinha aquele pastorzinho que... Enfim, toda essa história está registrada ali no Akasha e pode ser acessada livremente pelos mestres para instrução. Geralmente eles fazem isso para instrução, né? Para trazer algum ensinamento, alguma coisa assim, né? Então ele está aqui reativando esse registro akáshico e nos trazendo a história do que aconteceu ali. E ele nos diz, né, que o motivo dele estar trazendo essa história é por causa de algo que começou naquele momento, né? Pela atitude dele, se iniciou uma espiral que reverteu num aumento da consciência divina e do amor, né? Isso lá, a gente fez um estudo sobre a iniciação com o Sr. Maitreya, está disponível lá no canal do YouTube, e o mestre fala um pouquinho sobre essa questão da iniciação, não apenas como nós sendo iniciados por Deus, né? Quer dizer, recebendo os ensinamentos e os testes, as provas para poder receber cada vez maior energia de luz, mas também nós como iniciadores, né? Iniciadores de determinados, né, atitudes e estados de consciência que a gente inicia ativamente, como o mestre iniciou. Não, eu não quero esse dinheiro para mim, eu quero dar para uma pessoa que está necessitada. Isso é uma atitude altruísta que o mestre iniciou ali, né? E aí isso que foi iniciado gera uma resposta, as pessoas falam, não, eu quero te ajudar também, e assim por diante, cria-se uma espiral que aumenta a expressão do divino no planeta, né? Então, nós não apenas vamos ser iniciados, mas também vamos iniciar determinados processos que vão reverter na ascensão do planeta, né? E na realização de uma consciência cada vez mais alinhada com o Cristo. Então é um pouco por isso que o mestre está mencionando essa história, né? Para mostrar como um pequeno gestozinho, uma pequena coisinha que é feita com amor, com humildade, com vontade de fazer... vontade de realizar o seu propósito, de fazer a vontade de Deus, fazer o que é justo, né? E como isso pode reverter, né? E aqui o mestre vai contar mais um pouquinho sobre os reflexos disso ao longo dos tempos. Muitos séculos se passaram desde esses preciosos momentos da minha comunhão com Deus. Mas conforme eu olho para os anos e vejo os eventos que transcorreram desde então, eu percebo com alegria que todos os que passaram por aquele caminho também foram nutridos com amor e preocupação com seus irmãos. E os eventos que fluíram desde aquele princípio viraram as marés de muitas almas e corações. Ou seja, aquilo fica registrado na caixa, naquele lugar ali né? E assim, é algo que tem um vínculo direto com o lugar geográfico mesmo, né? E aí todas as pessoas que passavam então por aquele caminho, por aquele sopé das montanhas ali, onde hoje é a Síria, todo mundo que passava por ali recebia um pouquinho dessa energia que ficou ancorada ali pelo serviço altruísta do pastorzinho. E os eventos que fluíram desde aquele princípio viraram as marés de muitas almas e corações. Então, às vezes, a pessoa nem percebe muito conscientemente, mas passou por ali e recebe uma carga de luz, uma sensação de amor, de vontade de fazer o bem, e que isso pode fazer uma diferença no percurso de uma alma, né? Às vezes aquilo pode influenciá-la positivamente para não fazer uma escolha negativa que ela porventura faria naquele dia, ou assim por diante, né? Fazer algo positivo que realmente coloca a alma de volta nos trilhos, assim, do caminho de volta a Deus, né? Alguns que chegam cansados, outros que são perversos e trevosos, conforme se aproximam do lugar em que a virtude foi consagrada,
Tá. percebem pensamentos... Um momentinho. Oi? Um momento. Conforme se aproximam do lugar em que a virtude foi consagrada, percebem pensamentos sublimes, aspirações e uma preocupação com a humanidade começando a alvorecer sobre a sua consciência. Eles são revigorados em espírito. E eles não deixam aquele lugar sem receber alguma medida das energias transformadoras que o amor concede. Tudo isso no nível do espírito mesmo. Conforme eles passam por aquele lugar geográfico mesmo. E nós agora estamos passando por esse lugar, assim, simbolicamente, né, no nível etérico, né, no nível da memória, acessando essas memórias e recebendo também um pouquinho dessa energia, conforme o mestre nos conta essa história. Ao vestir o manto do Senhor, ao receber sua consciência, sua percepção das formas de vida e seu amor pelas várias partes do todo como um só, eu fui capaz de pavimentar o caminho para outros. Talvez tocando a bainha daquele manto, talvez recebendo a impressão de suas virtudes, bordadas como joias sobre esse manto. E para concluir, permiti que eu diga que todos os que passaram por aquele lugar receberam algo, até mesmo os mais endurecidos, por menor que seja, como consequência das ações daqueles dias, pela integração da minha alma com as almas de totais estranhos, que pela oferta mútua de serviço, implementaram o sinete do Gênesis. Eu sou o guardião do meu irmão. Então esse aqui é um lema que a gente pode levar para as nossas vidas, né? Eu sou o guardião do meu irmão. Não interessa se a pessoa é um desconhecido, se eu não conheço a pessoa, se eu não sei se ela é boa ou má. Eu sempre vou ter a oportunidade de oferecer ali um pote de comida, né? Não, senta aqui, descansa, né? Vocês estão vindo de longe. De oferecer um pouquinho de hospitalidade, um pouquinho de amor, de serviço ao próximo. E isso gera uma resposta, né? Como a gente pode perceber pela história, né? E vamos sempre levar esse lema, né? Repeti-lo diariamente. Eu sou o guardião do meu irmão. Eu sou o guardião do meu irmão. Eu sou o guardião do meu irmão. Né? Lembrando sempre disso. É uma ética pessoal que nós podemos levar para o nosso dia a dia. E com isso implementar cada vez mais gestos altruístas, gestos de serviço ao próximo. Né?